Olá, amigos ouvintes, muito bom dia! Eu, Márcia Pugliese, programa Conheça-te, estou aqui ao vivo, autoajuda do autoconhecimento, mostrando a ciência, a técnica dos números para ajudar você a conhecer melhor os seus dons, os seus talentos, as suas potencialidades. E como sempre, eu quero pedir a sua permissão. Isso mesmo, permissão para você que está me ouvindo aí dentro da sua casa, da sua residência, ou até mesmo você que me ouve trabalhando no seu fone de ouvido, ou até você que está na estrada, dirigindo, você que realmente está ligadinho aqui no Conheça-te por Márcia Pugliese. Seja muito bem-vindo. E hoje eu quero falar e desmistificar, na realidade, o que são os números na nossa vida. Muitas pessoas me perguntam, Márcia, o que são, os números, o estudo da numerologia, o que isso pode ajudar na nossa vida? E eu gosto muito de falar que os números sempre fizeram parte da minha vida. Eu já cheguei a contar em algumas outras oportunidades a história, de como iniciou tudo isso. E eu gosto de falar muito para você que está me ouvindo agora, você que está por aí e fala, puxa vida, eu queria algo diferente na minha vida, então presta atenção. Desde criança, meus pais sempre viajaram muito, e eu, como criança, na parte de trás do carro, ia prestando atenção em tudo. Isso eu devia ter uns 8, 9 anos, mais ou menos, até que eu comecei a identificar as placas dos carros, eu começava a fazer a contagem daquelas placas, os ambientes que nós frequentávamos, como restaurantes, eu fazia a contagem do número do endereço. E eu percebia que, às vezes, aquela mesma placa que eu somei o final de semana anterior tinha quebrado o carro, tinha tido uma batida, um acidente, ou então aquele restaurante que nós frequentávamos, ele tinha um certo número e vivia lotado, era um restaurante de muita qualidade. E desde criança eu falei, nossa, esses números eles devem trazer alguma mensagem. E quando eu dei conta, da minha vida, mesmo tendo a formação, estando me formando em Direito e em Psicopedagogia, eu falei, eu vou estudar essa história dos números. Eu vou buscar um curso para entender melhor o que esses números trazem para nós. E foi o que eu fiz. E eu me encantei, a ponto de deixar as minhas 2 profissões para me dedicar ao estudo dos números. A gente fala os números que falam, Inclusive, a gente tem um projeto caminhando, os números que falam. Você fica ligadinho que você vai saber mais daqui a pouquinho sobre isso. E foi então que eu descobri que os números realmente têm uma frequência. Cada número tem a frequência de uma letra, que tem a frequência de uma cor, que tem a frequência de um aroma, de uma nota musical, de um alimento. Então faz parte da nossa vida. Todos nós temos um RG, um CPF, um endereço. Todos nós temos letras no nome, nós temos um dia, mês e ano que nascemos. Então isso tem que ter uma tradução. E foi quando eu tive a oportunidade de viajar pelo mundo, garimpando informação. E eu sempre gosto de falar que existem várias correntes da numerologia, do estudo dos números. A base que eu trabalho é a base pitagórica, Então, é a base que vem do filósofo e matemático grego Pitágoras. Mas também eu me aprofundei na numerologia cabalística, que vem da Cabalá, que vem da cultura judaica. Existe a numerologia oriental. Você sabia que existe a numerologia para os chineses e japoneses? Eles usam largamente esta ciência na vida deles. Aliás, judeus e árabes, viu? Eles usam muito no seu dia a dia até os dias atuais. Então, se você já comprou alguma coisa que tem um número 90, 99 centavos, saiba que tem o estudo não só de marketing, mas de numerologia também. Fora isso, para você que está começando a querer entender, dos números, existe a numerologia inca, a numerologia maia, a numerologia asteca, até a numerologia andina, bem pertinho aqui de nós. O que quer dizer tudo isso? Que os números eles nos ajudam nesta compreensão.
Então, a partir do momento que nós estudamos um nome, uma data de nascimento, nós vamos ter ferramentas que nos mostram tendências e não sentenças. Eu falo que a numerologia é um trabalho de base. Ela ajuda a diminuir o percentual de erros na vida. Então, todos nós deveríamos, uma vez na vida, fazer um estudo numerológico, compreender o número que faz parte da nossa vida, do nosso ciclo e assim por diante. Então, presta atenção, você que está me ouvindo agora. Quando nós nascemos, hipoteticamente, a gente nasce com o livro da nossa história debaixo do braço. Nesse livro tem as páginas escritas, lacradas, não muda. Pai, mãe, irmãos, filhos, alguns acontecimentos, porque precisamos de toda essa engrenagem para a nossa evolução. Mas nesse mesmo livro da vida existem as páginas em branco, que nós vamos escrevê-las com o nosso livre-arbítrio. E os números, o estudo numerológico nos ajuda exatamente a isso, a direcionar melhor o nosso caminhar. Você sabia que as vogais do seu nome traduzem a sua essência, aquilo que você traz na alma, no mais profundo do seu eu? Pois é, essa é a tradução das vogais, da soma das vogais do seu nome. A soma das consoantes do seu nome, nome completo, nome de nascimento, traduzem a sua aparência, como você se apresenta para o mundo, como as pessoas enxergam você. Por isso que tem até aquele dito popular, né? As aparências enganam, porque muitas vezes nós aparentamos uma coisa, mas a nossa essência é completamente outra. Vogais mais consoantes, nome todo, traduz o nosso destino. É aquele ponto na linha do tempo que nós nascemos, vamos caminhando até chegar no momento da nossa partida. Então, o nosso nome inteirinho traduz a pavimentação da nossa vida e do nosso caminhar, aquilo que nós precisamos desenvolver aqui nesse planeta Terra. Então, ninguém sabe, nasceu, se vai ser feliz, infeliz, se vai ser rico, se vai ser pobre, mas nós sabemos que nós temos um começo, uma trajetória e uma partida. Então, o que a gente tem que fazer? Através desse estudo numerológico dos números, viver da melhor forma possível esse intervalo do nascimento e da partida. Você sabia também que o seu dia, mês e ano, somando, é a sua lição de casa, a sua lição de vida? É a missão que você vem cumprir? É isso mesmo. Porque o nosso dia, mês e ano é uma missão imposta. É aquela matéria que a gente está devendo para o universo. É aquela prova que nós temos que passar de ano. Então, é muito importante você saber qual que é a energia, a frequência que você tem que fazer. E, com certeza, fazendo certinho essa lição, você supera pontos muito importantes da sua vida, você tem uma evolução mais rápida e faz com que as coisas fluam com muito mais facilidade na sua vida. Dentro de um estudo também, nós vamos ver cores, as cores que faltam, né? É muito comum. A grande maioria das pessoas tem algumas ausências de letras e isso acontece com ausência de cor. E como nós podemos ajudar a compor? A pessoa começa a usar uma roupa, um objeto, se alimentar com os alimentos daquela frequência, daquela cor. Todos nós temos ciclos. Pois é, todos nós vivenciamos ciclos super importantes. De 9 em 9 anos, nós fechamos ciclos na vida. Então, anualmente, a gente tem uma frequência, uma potencialidade para ajudar melhor esse caminho na vida, né? Porque, imagina, são 12 meses. Não dá para ser tudo igual, todos os dias, todos da mesma forma. Então, cada um de nós tem uma frequência, um aprendizado, e isso os números que falam vão traduzindo, não é?
Outra coisa importante, a nossa assinatura. Você sabia que a nossa assinatura é a nossa impressão digital no universo, é o nosso QR Code? Quando nós temos uma assinatura, uma rubrica muito enrolada, muito ilegível, perante o universo a gente está da mesma forma. Então, o ideal, quando nós fazemos um estudo, é você fazer da forma mais legível possível, com traços que terminam para frente ou para cima. Nada de ponto final em assinatura, hein, pessoal? Isso daí é muito negativo e num futuro eu vou fazer um programa só sobre assinatura para explicar para você. Da mesma forma que o estudo nos proporciona equilibrar na nossa residência. Você já percebeu que existem residências que nos acolhem, né? Ambientes que nos deixam felizes, mas também existem residências e ambientes que deixam as pessoas mais deprimidas, as pessoas mais indiferentes. Então, com uma letrinha, a gente corrige tudo isso, mas tudo dentro de um estudo. Aí o pessoal está me perguntando, Márcia, mas é só o estudo pessoal? Não, nós temos o estudo empresarial. Aliás, eu amo fazer estudo de empresa, porque eu sempre falo que quando a gente estrutura bem uma empresa, deixa essa empresa redondinha, né, energeticamente dentro do estudo numerológico, a gente ajuda a colocar o pão na mesa de muita gente, né? Porque uma empresa tem que ser bem-sucedida, uma empresa tem que ser próspera, ela pode ter os altos e baixos naturais da vida, dos negócios, mas de uma forma mais tranquila, mais fluida. Então, quando nós estudamos também uma empresa, é muito interessante, porque nós vamos ver o que aquela razão social traz de mensagem para aquela empresa. O que aquela empresa precisa fazer? De repente, se uma empresa tem uma razão social que soma 4, ela precisa ser mais organizada, ter um planejamento melhor, não é? E tudo isso nós vamos direcionando. Da mesma forma que nós vamos ver o logo, a marca, o nome fantasia, é o que aparece, né? É o que vem em primeiro lugar para as pessoas conhecerem aquela marca. Quando nós estudamos também o número de uma empresa, nós vamos identificar os preços que essa empresa precisa praticar nos seus produtos, nos seus trabalhos, nos seus serviços. A gente ensina que existem combinações de números que facilitam a negociação. Tem também um número de ativação, né? Esse número, ele faz uma engrenagem perfeita entre a empresa, funcionários, fornecedores, parceiros, porque não adianta a empresa ter uma mega estrutura e não ter, de repente, clientes, ou ter um monte de cliente e não ter uma estrutura legal. Então, esse númerozinho de ativação, que tem 4 dígitos, todos nós temos, hein? As empresas e nós, enquanto profissionais liberais, todos nós temos um número de ativação para bons negócios. E isso é através do número que a gente consegue identificar. Tudo que eu estou falando para vocês é comprovado, é ciência, né? Não é adivinhação, muito ao contrário. Nós temos registros muito interessantes. Eu tenho certeza que você já comeu um chocolate que tem o estudo numerológico. Você já andou dentro de um carro que a marca faz o estudo numerológico. Você já comprou um eletrodoméstico que a empresa faz o estudo numerológico. Porém, ainda existem, né, alguns tabus, alguns preconceitos. Então, não é aberto isso ao público. Mas você pode ter certeza que você já adquiriu algum produto que teve o estudo numerológico, sim. E esse estudo sempre é para nos ajudar, é para nos facilitar a vida. E como eu falo, nós precisamos usar como uma ferramenta poderosa. Não é para ninguém ficar dependente, usar uma muleta, né? Não é isso. Mas são identificações de características, de possibilidades, para que a gente flua com muito mais facilidade na vida. Eu gosto muito de falar
que nós podemos fazer o estudo numerológico para muitas coisas. Nós podemos fazer para uma pessoa, como eu já falei, para uma empresa, como eu já falei. Aliás, não só uma empresa de médio porte, de grande porte, mas quantas microempresas, mini empresas, o pessoal que está na parte informal, profissional informal, profissional liberal, todos nós podemos fazer o estudo e usar essas ferramentas para melhorar a nossa vida, as nossas vendas, a nossa vida material e profissional. Tem um estudo que eu faço muito também, que é o estudo do bebezinho que vai nascer. É isso mesmo. Quando a mãezinha está lá com o bebezinho dentro da barriga, ainda está gravidinha, né? Ela quer um nome, a família já escolheu um nome com a combinação dos sobrenomes e a gente fala as características que aquela criança vai ter. De repente, é uma criança que tem mais o tino, né, que a gente fala, tem mais a tendência para esporte, ou é uma criança que será mais intelectualizada, uma criança que será mais artística. Tudo isso a gente consegue identificar dentro do estudo numerológico. Tem também, eu fiz muitas matérias, inclusive, sobre isso, o nome dos pets. Daqueles amiguinhos, né, nossos de estimação, dos nossos cachorrinhos, dos nossos gatinhos, dos animaizinhos em geral. A gente consegue, através do nome, saber qual que é a personalidade, qual que é a força que aquele bichinho tem, para que a gente também ajude na evolução, na criação. Às vezes é um animalzinho mais elétrico, né? E aí a gente consegue corrigir com a cor da roupinha, com a cor do pote do alimento, tudo tem jeito. Eu sempre falo que tudo dentro do estudo numerológico tem jeito. A numerologia sempre vai nos dar opções, sempre vai nos dar ferramentas para que a gente possa corrigir muitas coisas na vida. Porque, querendo ou não, nós nascemos com o dever e com o direito de sermos prósperos e felizes em todos os níveis da nossa vida. Uma pessoa próspera e feliz não é só no dinheiro, no material. Uma pessoa próspera e feliz, ela tem uma saúde legal, bons relacionamentos, né? As coisas fluem com mais facilidade. Então, nós temos esse dever e esse direito. E hoje, um convite que eu faço para você, né? Eu estou há umas semanas aqui em Novo Horário, mas um convite que eu faço para você é exatamente de fazer um marco na sua vida. Vamos fazer um marco na vida de todos nós? Então, a gente vai dividir a nossa vida em passado, presente e futuro. Passado é uma história, né? Não dá para mudar uma vírgula. O que passou, passou. Podemos, sim, trazer as experiências desse passado para não cometer os mesmos erros no aqui e no agora. Mas o que passou, passou. Quando eu cheguei aqui, escolhi a música, entrei no estúdio, batemos um papo, já foi. Mas a gente pode trazer todas essas experiências e corrigi-las. As pessoas que vivem de passado, presta atenção nisso que eu estou falando, são pessoas que ficam depressivas, são pessoas que ficam para baixo, porque elas vivem uma história que não dá para ser modificada mais. Da mesma forma, o futuro. Eu sempre falo que o futuro a Deus pertence, né? Então, também não tem como eu viver lá, no amanhã, no depois. Eu posso, sim, no meu hoje, no meu aqui e no meu agora, e pavimentando a minha vida, para quando chegar amanhã, estar mais estruturada. Mas presta atenção também, todas as pessoas que vivem no futuro, elas estão fora da linha do tempo e são pessoas que ficam ansiosas, têm as crises de ansiedade, têm crises de pânico, porque elas estão fora, elas não estão no eixo da vida. Elas estão vivendo uma energia que elas não têm acesso. Qual que é o ideal? Viver o hoje, o aqui, o agora, por isso se chama presente. Então vamos lá? Vamos deixar uma linda história de passado e fortalecer bastante o nosso futuro?
mas sempre no foco do aqui e do agora. E como objetivo de vida, entregar sempre o melhor trabalho, o melhor resultado, fazer com amor, com dedicação, tudo aquilo que você for fazer agora. Porque a consequência disso é o ganho, é o reconhecimento e é o resultado material. Tá bom? O pessoal já está ligando, pedindo o meu telefone, né? Para que possa entrar em contato. Vocês vão mandar uma mensagem de voz ou de texto no 11 9 7559 1469, 11 9 7559 1469. Eu vou repetir, 11 9 7559 1469. Me siga no Instagram, minha página no Instagram é marciapugliese.oficial. Tá? Tem muita coisa legal. Esses últimos dias eu postei textos, mensagens. Tem muita coisa que dá para você aproveitar muito ali. Eu vou ficar feliz em te encontrar lá. E também o meu canal no YouTube, né? Me ajuda a fortalecer esse canal. Tem tantos programas super legais. Eu estava falando agora que eu fiz uma pesquisa, né? Nem eu tinha noção de quanta coisa boa, mini aulas, lives, podcasts, os programas aqui que eu faço, tá tudo lá no meu canal. Então entra, se inscreve, aperta o sininho para receber a notificação, curte. Se você puder compartilhar, eu agradeço muito, porque realmente tem coisas muito interessantes para que outras pessoas possam usufruir desse conhecimento tão divino e tão maravilhoso que são os números na nossa vida, tá bom? O meu canal é o Márcia Pugliese Oficial, ok? E continuando um pouquinho, ainda faltam alguns minutinhos para terminar o programa, mas falando sempre, pessoal, os números, eles são importantes na nossa vida, sim, não tem como negar. Somos seres frequenciais, nós temos vibração e frequência. Então, todos nós temos de 2 a 3 números que combinam na nossa vida e que nos facilitam muito a vida. Mas existem todos os números, todos os números que nós conhecemos, todas as letras que nós conhecemos, sempre terão pontos positivos e pontos negativos. Como que nós positivamos essas energias? Com as nossas atitudes e com as nossas escolhas. Como que nós negativamos os números e as letras? Também com as nossas atitudes e com as nossas escolhas. Então, o que você quer para a sua vida, não é? Nós já estamos em novembro. Acabou o ano, pessoal. Daqui a pouquinho já é Natal, Réveillon. E o que você fez, literalmente, para você mudar, para você melhorar? Então, o convite que eu faço para você é se conhecer. Por isso que o programa se chama Conheça-te. E já vai ficando pronto, ligadinho. Está nascendo um projeto muito lindo, muito interessante, que é um projeto que você vai poder fazer parte. Muito em breve eu vou te mandar o convite para isso, que é o projeto Os Números que Falam. Eu vou ficar muito feliz em ter você comigo, ok? Quantos minutos ainda, Pedro? Falta um minutinho, né? Então ainda tem um tempo aí para falar, mas é isso, vamos ser felizes, né? Vamos terminar essa semana com toda a força, com todo o dinamismo, pegar as rédeas da nossa vida nas mãos, fazer a diferença, se superar, sair desse automático da vida, porque realmente, finalizando tudo, nós nascemos com o dever e com o direito dessa prosperidade e dessa felicidade. E tudo que eu falei aqui, eu quero dizer que são tendências muito importantes. Nunca serão sentenças, só se você assim decidir. Vou me despedindo, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui. Gratidão eterna aos meus pais, ao meu filho, meu tesouro mais valioso, ao Pedro Lopes, que me ajudou na técnica, Marcelo e Andressa Pires, que estão aqui compartilhando esse momento desse projeto, Os Números que Falam, a todos os ouvintes, amigos, clientes, direção da rádio que me acolhe. Um beijo no coração, um excelente final de semana e até quinta-feira, às 8h30,
da manhã. Conheça-te por Márcia Pugliese. Gratidão.